Então, hoje a gente veio falar, como a gente já disse algumas vezes, de nutrição e endometriose, especificamente com foco no perioperatório. A primeira coisa todos os webinários que eu tenho feito, eu tenho trazido os números, porque eu acho que os números são muito impactantes e eu gostaria que vocês gravassem esses números para sempre que alguém perguntar, ou se vocês tiverem que defender a causa da endometriose em algum lugar, vocês saberem na ponta da língua. Então, tem 176 milhões de mulheres no mundo com endometriose. Isso significa 3 vezes mais o número de diabéticos. Então, é uma doença que, em número, é muito mais significativa do que outras doenças, e ainda assim, a gente recebe menos recursos, tanto para estudos quanto para cuidado. Então, isso é bem chocante, impactante. Além disso, isso eu acho que vocês já sabem, aproximadamente uma em cada 10, ou dependendo da idade, uma em cada 8 mulheres tem endometriose. Então, vocês conhecem alguém que tenha, se vocês não têm, vocês conhecem alguém que tenha. E o atraso diagnóstico vem aí já de 8 a 10 anos, né, entre o início dos sintomas e, de fato, o diagnóstico da doença. E esse número também me impacta muito, que mulheres com sintomas moderados a graves, elas têm uma perda estimada de 19 horas semanais de trabalho, seja trabalho em casa, né, ou trabalho fora de casa. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente está hoje aqui falando da parte nutricional, justamente também, principal foco, melhora de sintomas. Então, eu acho que também entra nessa parte de a perda de qualidade de vida. A gente nunca pode esquecer da nutrição, que é uma ferramenta essencial para a melhora. E aí, da parte cirúrgica, vou passar um pouquinho sobre alguns pontos importantes que vocês sempre têm dúvidas. O primeiro é quando operar, tá? Se a gente está falando que a gente está precisando da nutrição antes e depois da cirurgia, ainda mais importante é a gente entender quando a gente precisa operar essas mulheres. E a gente tem 4 indicações formais de cirurgia. Então, quando vem alguém perdida no consultório, querendo saber, será que eu tenho que operar? Um falou que eu opero, o outro falou que eu não opero, e agora? Eu sempre falo, gente, isso não é da nossa cabeça. Isso tem estudos que mostram, que direcionam a gente para quando operar essas mulheres, e a gente precisa seguir a ciência. Então, o primeiro é os sintomas que não melhoram com tratamento clínico. Então, aquela mulher que já fez tudo, que já tentou o tratamento com medicação, que faz a parte da dieta e da suplementação certinho, que faz a fisioterapia pélvica eventualmente, que cuida do estilo de vida e não melhora, vale a pena a gente considerar a cirurgia. O outro é quando a paciente, independente dos sintomas, tem doença no ovário, então cisto de endometriose nos ovários acima de 4 centímetros. Independente dos sintomas, a gente opera essas mulheres, primeiro pelo risco de complicações, como ruptura, infecção. Segundo, que a gente precisa descartar que não existe nenhuma célula maligna ou pré-maligna dentro desse endometrioma maior. Então, a gente sempre precisa operar. Além disso, infertilidade, né? A parte da infertilidade, aquela mulher que já está tentando engravidar há mais de um ano para aquelas pacientes com menos que 35 anos, ou 6 meses para mais que 35 anos, a gente considera cirurgia, justamente por alguns motivos, né? O primeiro é quando a doença está muito agressiva, muito grave, e essa paciente vai ser submetida a algum procedimento de reprodução assistida, a gente pode considerar a cirurgia, ou essa é a principal indicação de cirurgia na paciente com infertilidade, quando ela já tentou fazer alguma fertilização in vitro antes e não deu certo. Então, implantou um embriãozinho lá e não foi para frente. Então, a gente acredita que o processo inflamatório relacionado à doença pode estar impactando também aí no sucesso reprodutivo. E, claro, a nutrição também ajuda muito na parte da fertilidade, né? As coisas nunca andam separadas. E, por último, mas não menos importante, as pacientes que têm doença no ureter, no seco, no ilho e no apêndice. E aqui, gente, eu trouxe um videozinho para mostrar o que são esses lugares. Eu sei que vocês sempre me perguntam, né? Então, o ureter é esse pintado de verdinho, é o canal que leva a urina do rim até a bexiga. O apêndice é esse pintado de verdinho, agora, próximo. Então, ele é um apêndice mesmo, ele não tem função nenhuma no nosso corpo. O seco é o próximo, e aí o intestino fino, que é o ilho, é o mais fininho. Pintei de novo o ureter para vocês verem. E aqui uma foto para quem gosta de ver Opa, saí da minha tela, desculpem. Para quem gosta de ver o apêndice aí no intraoperatório cometido por endometriose. Bom, passando então para
parte que vocês também têm dúvida sobre a laparoscopia versus a cirurgia robótica. As duas são técnicas minimamente invasivas, em que a gente faz pequenas incisões para operar a paciente, né? Então, pequenas incisões no abdômen, de meio centímetro a 1 centímetro, e opera por ali. Elas garantem ambas uma recuperação rápida, e claro que hoje a gente considera as técnicas minimamente invasivas como padrão ouro para operar essas pacientes, justamente porque a gente consegue entrar com uma câmera dentro do abdômen, promover um aumento da qualidade da imagem e uma finesse cirúrgica muito melhor, de muito maior qualidade do que uma cirurgia aberta por grandes cortes. Então, nunca aceitem fazer cirurgia aberta. Eu recebo todo dia alguém falando no Instagram que vai ser operada por cirurgia aberta, e a gente sabe que os estudos já mostram que não é a melhor técnica, não é a melhor via de abordagem. E aqui eu coloquei um pouquinho a diferença entre cirurgia laparoscópica e robótica. Basicamente, na robótica, gente, a gente utiliza um console do lado esquerdo da cirurgião operando, e com esses joysticks a gente consegue manipular os braços do robô que está aí à direita. Então, os auxiliares ficam junto com o paciente e a gente vai manipulando os braços do robô. A cirurgia robótica, ela garante uma melhor visualização das estruturas, porque é um instrumento que possibilita que a gente visualize em 3D versus o 2D da laparoscopia. Além disso, o cirurgião e a equipe ficam sentados, como eu coloquei para vocês de novo, né? Isso, por exemplo, para cirurgias longas é excelente. E, além disso, a gente sabe que em locais da pelve e do abdômen que a gente tem difícil acesso, como, por exemplo, essa foto aqui do diafragma, então isso é uma doença diafragmática, para quem gosta de ver foto também, vocês conseguem ver claramente, né, a infiltração. Nesses locais de difícil acesso, o robô com a angulação das pinças ajuda muito a gente a tirar com qualidade, tá? Então aqui a gente vê o diafragma sendo ressecado do lado direito e o pulmão lá em cima. E aí, eu coloco, depois de explicar um pouquinho da parte cirúrgica com os principais pontos que vocês têm dúvidas, eu falo que fundamental para o cuidado global da paciente cirúrgica, ou não cirúrgica, mas aqui focando mais no perioperatório, é o trabalho com a equipe multidisciplinar, por isso que eu tenho o prazer e a honra de poder trabalhar com a Ju, acho que já há uns 5 anos, né, Ju, mais ou menos. E agora a gente segue um pouquinho para a parte que é o foco principal do nosso webinar, que é o preparo pré-operatório, como a nutrição pode ajudar a gente. Então, a gente vai navegar um pouquinho nas fases da cirurgia, né, principalmente no pré e no pós-operatório, explicando para vocês o que acontece no nosso corpo e como que a nutrição é essencial para garantir não só o resultado da cirurgia, como a recuperação mais rápida e a melhoria dos sintomas. Ju, eu vou passando, vou falando e eu acho que vale a pena você ir complementando, tá? Ju, tá aí me ouvindo? Tô te ouvindo sim, claro. Bom, para o preparo pré-operatório, a gente sabe que a gente precisa, muitas vezes, ajustar a parte alimentar e referenciar para a nutricionista especializada para esses pontos principais: a melhoria de sintomas, a redução da inflamação, fortalecimento do sistema imune, preparo do corpo com micronutrientes e melhorar doenças pré-existentes com a parte nutricional. E aí eu queria que a Ju comentasse um pouquinho quais as estratégias que a gente pode usar em cada um desses pontos. Eu acho bem interessante vocês saberem como que é o raciocínio lógico aí. Sempre lembrando que o tratamento, gente, nutricional não é uma receita de bolo, né? Ele é algo que tem que ser individualizado, igual uma conduta no consultório da ginecologista também. Isso aí, Ju. Acho que isso é bem importante, porque, enfim, a gente tem visto essa divulgação de suplementos, essa divulgação de protocolos, e só para vocês terem uma ideia, eu não trabalho com protocolos. Cada paciente, para mim, é um projeto diferente, porque a gente tem muitas questões individuais para serem tratadas, então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio e tratar todo mundo igual. Por isso que não é legal pegar a receita do vizinho, isso eu sempre reforço, tá? Mas vamos lá, se a gente for pensar na nutrição em todos esses aspectos, né, que estão citados nos slides, vamos começar com melhora dos sintomas. Até pela minha experiência de atender pacientes em pré-operatório. Uma das queixas mais comuns que eu pego em consultório são pacientes constipadas, então aquela prisão de ventre, o intestino que não funciona bem antes da cirurgia.
E muitas vezes o fato da gente ajustar a alimentação, conseguir colocar o intestino para funcionar com mais regularidade, já traz um alívio muito grande para os sintomas. Porque junto com o intestino funcionando melhor, você vai ter redução de gases, de distensão, aquele estufamento que pode acontecer depois das refeições. É muito comum as pacientes relatarem que acordam bem e a distensão vai piorando ao longo do dia, aí chega no final do dia, a calça que servia de manhã já não serve à noite. Então, vai piorando a distensão, vai piorando esse estufamento, e se tiver a constipação associada, pode ser até pior. Então, o fato da gente ajustar a alimentação já melhora muito esses sintomas. Com relação à dor, também a gente consegue, pelo item que vem a seguir, que é a inflamação, que também é outra questão que seria um dos principais pontos de atuação da alimentação quando se trata de endometriose. Então, a gente consegue reduzir dor também através de uma alimentação saudável, tá? A relação entre alimentos e inflamação é muito grande. A gente tem alimentos que podem piorar, então, alimentos que fornecem nutrientes, que vão fazer com que nosso corpo utilize vias mais pró-inflamatórias, então, quando chega aquele nutriente, nosso corpo se desvia para uma questão mais inflamatória, uma reação que inflama mais, e tem outros nutrientes que fazem o oposto. Se a gente consome esses nutrientes, a gente está fornecendo substrato para o nosso corpo usar vias anti-inflamatórias, então, apagar o fogo da inflamação, tá? E nesse ponto, a gente consegue equilibrar muito bem com a alimentação. Então, você colocar mais alimentos que sejam fontes de vitaminas, de minerais, de polifenóis, que têm ação antioxidante, por exemplo, que reduzem estresse oxidativo, que seria uma outra fonte de inflamação, tá? Então, a alimentação trabalha muito bem isso. Outro sintoma que pode acontecer outras alterações gastrointestinais. Eu falei da constipação, mas a gente pode ter também diarreia, né? A gente pode ter pacientes que têm o intestino solto com facilidade. Então, eu como determinado alimento, solta meu intestino. Eu tenho receio de me alimentar, porque meu intestino pode soltar. E isso também é uma questão que a gente consegue melhorar com a alimentação. E claro que a gente vai focar em trabalhar isso antes da cirurgia, para a paciente já chegar não só menos inflamada, mas também mais confortável para operar e ficar mais segura de que o pós-operatório vai correr bem, tá? Fortalecer esse sistema imune. Ju, posso te interromper só? Claro. Nessa parte da inflamação? Gente, é impressionante quando a gente tem uma paciente inflamada no consultório, a gente tem, como a Ju falou, tem sintomas muito sugestivos, né? Aquela paciente com muita dor, provavelmente está muito inflamada, essa flutuação de sintomas intestinais também sugere, e quando a gente opera uma paciente nesse estado, que às vezes a gente precisa operar, né? Às vezes a cirurgia vira de urgência, por exemplo, a gente percebe que no intraoperatório sangra muito mais, porque uma paciente inflamada, ela tem muito mais vasos. A gente fala que esses focos de endometriose, eles têm pequenos vasos em volta deles. E quanto mais inflamada você tá, os vasos estão mais permeáveis. Então, e mais calibrosos, né? Então, quando você vai manipular os focos, é uma paciente que sangra muito, né? Que tem uma babação que a gente chama, muito sangramento no intraoperatório. Recentemente, eu operei uma paciente também que fez FIV e não tinha um ajuste alimentar adequado e fez FIV antes. No intraoperatório, ela tinha um edema no tecido, ela tinha líquido no tecido. A gente abria para ressecar o foco, saía líquido. Então, você vê que não é só algo que reflete nos sintomas, mas para mim, na prática, também vai ajudar na performance cirúrgica, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, com certeza, a gente precisa agregar como ferramenta. Perfeito, Ju. Não, obrigada pela ilustração, né? Porque fica até mais claro. E tem realmente o papel de nutrientes em fatores de angiogênese, que a gente fala, que são essas formações de vasos novos que estão mais ativas na endometriose, em quem tem endometriose, tá? Então, a gente pode também controlar isso. A gente fortalece o sistema imune também através da alimentação, porque existem nutrientes que fazem com que as nossas células de defesa funcionem melhor. E tem aditivos alimentares, por exemplo, que enganam o nosso sistema imune e desencadeiam mais inflamação. Então, aditivos alimentares, hoje em dia, a gente tem visto muitos estudos mostrando que corantes, aromatizantes, adoçantes artificiais,
espessantes, emulsificantes em especial, eles acabam interagindo também com o nosso sistema imune. Então, eu digo que da mesma forma que a gente não identifica aquilo como alimento, é um nome estranho, nosso corpo também não identifica, ele acaba reagindo. E esse excesso de reação do sistema imune também piora a inflamação. E não é isso que a gente quer no momento da cirurgia, a gente quer que tudo esteja num equilíbrio melhor, tá? Então, a gente fortalece o sistema imune. E outra questão é que um dos principais sistemas imunes que existem no nosso corpo está ligado ao intestino, é o GAUT, que a gente chama. Vocês imaginam que o nosso intestino é a maior porta de entrada do nosso corpo, é onde o nosso corpo acaba interagindo com mais substâncias que vêm do mundo externo, então ele tem que ter um exército muito bem formado ali para se defender. Então, quando a gente fala que a gente está cuidando do intestino também antes da cirurgia, um dos objetivos é fortalecer o sistema imune para deixar essa barreira, essa defesa mais forte antes e depois da cirurgia, até pensando em prevenção de infecções pós-operatórias, tá? Oi, Ju, e a gente sabe, né, quando aquela paciente está com um sistema imune mais comprometido. Por exemplo, quando ela está com candidíase de repetição no pré-operatório, é muito comum, né, saber, a gente sabe que tem alguma falha ali imunológica, ou pegou várias gripes recentemente, então tem alguns indícios que mais ainda a gente precisa prestar atenção nesse ponto, né? Infecção urinária, muitas alergias, né? Aquela paciente que está reagindo muito, que tem dermatite, que tem mais alergias, que tem mais manifestações, a gente vê que tem um desequilíbrio ali mesmo, tá? Micronutrientes, então, como eu falei, a gente tem essa questão antioxidante, mas também tem nutrientes, por exemplo, a vitamina C e o zinco, que são importantes para o processo de cicatrização. Então, a gente precisa avaliar as reservas nutricionais da paciente, até por isso que faz uma grande análise pré-operatória de exames para ver se tem deficiência de algum nutriente, a gente já começa a suplementar antes. Ferro é comum, até pelo, talvez, um sangramento aumentado que essa paciente pode ter, o fluxo menstrual maior, né, tem uma perda maior de ferro, é comum ter ferritina baixa. O ferro também está muito ligado à saúde intestinal, se você tem qualquer abalo na integridade do intestino, você tem mais dificuldade para absorver ferro, e aí baixa a ferritina também. B12 entra nessa mesma situação de ter mais deficiência por uma questão da barreira intestinal não íntegra, mais permeável. A gente precisa analisar também a ingestão de zinco, de vitamina C, de magnésio, ver se está tudo certo e ajustar, em alguns casos, até suplementar, quando a paciente já tem alguma deficiência mesmo, tá? E essa questão de doenças pré-existentes é muito importante. Então, se a paciente tem, por exemplo, mais resistência à insulina antes de operar, se ela está se mantendo. Então, a insulina, que é o hormônio que abre a portinha para a glicose entrar dentro das células, então ela tira a glicose do sangue. Quando a gente fala que tem resistência à insulina, que é a resistência que a insulina não está conseguindo fazer esse papel de abrir a portinha para a glicose entrar. Então, está sobrando muito açúcar no sangue. Ou se não estiver sobrando muito açúcar, a gente está precisando de muita insulina para dar conta do trabalho. Então, as duas situações, hiperglicemia ou hiperinsulinemia, são inflamatórias também, e a gente precisa controlar isso. E no pós-operatório, a Ju vai falar sobre isso. Essa questão de controle de glicemia é muito importante também, porque se você tem alterações muito grandes, isso pode comprometer a recuperação da paciente. Então, você tratar resistência à insulina, você já tratar, por exemplo, colesterol elevado, ou outras questões que possam impactar na recuperação, e que a alimentação tenha um papel também, é muito importante. Então, a gente olha a paciente como um todo, analisa todos os sintomas, as principais queixas, quais são os pontos onde a gente pode atuar, e aí, juntamente com ela, a gente vai montar um plano alimentar para poder ajustar tudo antes da cirurgia, tá? O ideal é um mês antes, que aí a gente consegue ter um tempo hábil, assim, para colocar em prática, para a paciente realmente ter uma certa mudança de hábito, incorporar aquilo à rotina e chegar mais preparado para a cirurgia, tá? Perfeito, Ju. Aproveitando esse último ponto, tem um estudo que mostrou que pacientes com hiperinsulinemia ou hiperglicemia ou até diabetes, né, que é a evolução de tudo isso, não controlado no pré-operatório, tinham mais chance de, se forem submetidas, por exemplo, à retirada do útero, de abrir a cúpula vaginal. Então, a gente dá ponto ali, lá no fundo da vagina, e a chance era maior de deiscência de cúpula, que a gente chama, que é uma complicação chata, né, que tem que reinternar para reoperar. Então, a gente é realmente muito criterioso, principalmente com pacientes com esse perfil
por exemplo, de alteração do status metabólico, né? Então, hipertensão descontrolada, hiperglicemia ou pré-diabetes, hipertrigliceridemia, alteração do colesterol. E aí, Ju, essa eu vou deixar para você, de novo. Gente, a gente não está aqui para dar a receita do seu pré-operatório, tá? É para vocês entenderem a importância e como que é o raciocínio lógico dentro do trabalho da ginecologista, da cirurgiã e da nutricionista. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, Ju, o que é importante da parte de suplementação, de fibras, como é que você faz esse esquema e esse pensamento aí no pré? Perfeito, Ju. Bom, então, primeiro eu queria que vocês entendessem um pouco do raciocínio, né? Eu acho que deu para ter uma ideia de tudo que a gente precisa controlar. Então, inflamação, cuidar da saúde intestinal, sistema imune. Então, o nosso foco vai ser esse no pré-operatório. E, claro, de acordo com as necessidades de cada paciente, tá? A suplementação, ela vai também ser voltada para essas questões. Então, eu já estou trabalhando com pacientes em pré e pós-operatório de endometriose há mais ou menos uns 5 anos. Acho que desde que a Ju entrou, a gente começou com mais afinco até durante a pandemia, que a gente foi vendo alguns casos de pacientes aquelas pacientes que faziam acompanhamento nutricional acompanhamento nutricional antes da cirurgia, iam melhor tanto na cirurgia, tanto o trabalho do cirurgião era facilitado, quanto o pós-operatório era melhor. Então, a gente começou a usar isso com mais proximidade, tentar acompanhar mais as pacientes. E aí, ao longo desses anos, conforme eu fui atendendo as pacientes e vendo pré e pós, eu fui desenvolvendo também algumas ideias de tratamento, tá? Então, o que a gente pode fazer para que essa paciente vá melhor? Então, a suplementação, eu costumo usar com frequência glutamina, por exemplo. Glutamina é um aminoácido, então, aminoácidos são partes menores de proteína. Se a gente dividisse, quebrasse a proteína em partes menores, a menor parte é o aminoácido. Mas a glutamina, ela é muito importante como combustível para as células do intestino. Então, como eu falei para vocês que a gente tem que fortalecer o intestino para ter uma boa imunidade, a glutamina vai entrar como um adubo para você deixar o intestino mais forte. Então, aquelas células intestinais que talvez estivessem precisando de mais energia, a glutamina ajuda nesse sentido. Além disso, ela ajuda a fortalecer a barreira intestinal, aquela barreira de proteção que vai impedir com que partículas de bactérias, partículas de alimento acabem entrando em contato com o nosso sistema imune, tá? Então, é interessante fazer a glutamina nesse pré-operatório. Além disso, tem estudos falando que durante um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico, especialmente se for de maior porte, a gente tem necessidade maior de glutamina, justamente como fonte de energia para a recuperação de células. E, no geral, a gente produz glutamina também, nosso corpo é capaz de produzir, mas em situações de estresse, por exemplo, um estresse que eu digo um procedimento cirúrgico, né? Talvez o que o nosso corpo produz não seja suficiente e aí entra a necessidade de suplementar, tá? Eu gosto de fazer a suplementação com glutamina para ter esse preparo pré-operatório. E normalmente a gente mantém por mais um tempo depois, pensando que o intestino pode ser impactado pelo procedimento cirúrgico e a gente vai precisar recuperar. E a gente usa glutamina por mais ou menos uns 30 dias depois da cirurgia também, tá? Agora eu vou abrir um parênteses, gente. Glutamina não é um suplemento que a gente pode tomar igual água de coco à vontade o tempo todo, tá? Nem água de coco a gente pode tomar à vontade o tempo todo, mas assim, a glutamina tem algumas questões, por exemplo, como ela é um nutriente de crescimento, de trofismo, que a gente fala, ela fortalece células. Eu não diria que é um suplemento que você poderia usar sempre, porque a gente não sabe o quanto que ela vai influenciar o crescimento de outras células também. Então, são usos pontuais. Eu vou usar para o pré-operatório, 30 dias antes, 30 dias depois. Ela é interessante também para situações de diarreia, para recuperar o intestino depois de uma diarreia infecciosa ou por outras questões, mas não é um suplemento que a gente deve usar sempre. Não tem comprovação, por exemplo, de que ela melhora a imunidade para quem está fazendo só atividade física. Então, assim, usos pontuais, uso com cuidado, tá? A fibra, eu gosto bastante de usar tanto na forma de suplemento como na alimentação, e principalmente na alimentação, porque você já começa a modular a microbiota intestinal da paciente antes da cirurgia. Então, toda essa questão da saúde intestinal também envolve as bactérias que estão ali e que trabalham a nosso favor.
a gente tem bactérias benéficas que vão produzir substâncias, por exemplo, anti-inflamatórias ou substâncias que são importantes para manter um equilíbrio dentro do intestino. E o que a gente quer é que essas bactérias estejam em quantidade maior antes da cirurgia. Ter uma microbiota saudável também pode prevenir infecções pós-operatórias. Então, colocar mais fibra para ter mais bactérias boas também pode ser interessante para você prevenir infecções. Além do que a gente falou no slide anterior aqui, melhorar o funcionamento do intestino. Então, as fibras, elas servem de alimentos para bactérias e elas também amolecem as fezes. Então, especialmente fibra de aveia, de frutas, de vegetais, elas atraem água, elas incham com água, tornam as fezes mais macias e facilitam a evacuação. Então, isso é tudo que a gente quer numa paciente que tenha mais constipação, por exemplo, e também no pós-operatório, que é uma das preocupações que a gente pode ter, né, mais constipação. Então, a gente começa com fibra antes, pode vir através da alimentação, aveia, sementes, mais frutas, mais vegetais, mais legumes no geral, tá? E folhas também são bem interessantes. E em alguns casos a gente usa módulos de fibra, que é tipo uma farinhazinha que a gente vai acrescentando à rotina. Perfeito, Ju. Quer falar? Não, acho que não tem nem o que complementar, excelente. Acho que todas essas orientações e essas explicações que você está dando servem para o pré-operatório e também cabem para diversos pacientes, independente de cirurgia, né? Então, são orientações que você faz, muito provavelmente, para pacientes com sintomas intestinais, ou que estão, por exemplo, com as fezes mais duras naquele momento, uma constipação mais importante, piorando dor. Então, acho que isso é importante também trazer. Sim, não, e fibra, assim, por exemplo, eu gosto muito de estimular o consumo de sementes, e eu sei que tem uma divulgação de ciclo de sementes, né, para hormônios e tal. Não tem tanto comprovação científica, tá? Mas eu acho que tudo que estimula o consumo de sementes vale a pena. Então, eu normalmente não oriento o ciclo, mas eu oriento use sementes na sua rotina. E para quem tem constipação, para vocês terem uma ideia, 2 colheres de sopa de semente por dia são milagrosas para melhorar isso, tá? E só um suplemento que acabei não falando, que é sobre o ômega 3 também. O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, é um tipo de gordura que, no geral, vem extraído mais dos peixes. O ômega 3 dos peixes é que tem mais o EPA, que é a fração anti-inflamatória. Então, ômega 3 eu acabo colocando também para muitas pacientes, porque é uma forma da gente estimular esse arcabouço anti-inflamatório do nosso corpo mais rápido, porque o ômega 3 ele tem um excelente papel anti-inflamatório por diversas vias, tá? E por mais que a gente coma peixes, a gente não consegue ingerir uma quantidade suficiente para ter esse efeito tão importante. Então, às vezes, a gente entra com essa suplementação também. E o plano alimentar individualizado é o que eu falei, assim, a gente não tem muito como montar protocolos para endometriose, a gente tem que avaliar o contexto social da paciente, os hábitos, a rotina, o que ela gosta, o que faz bem, o que não faz bem, o que ela tem de intolerância, e a partir disso a gente vai montar um plano que seja viável para ela seguir, tá? Mas é esse o nosso trabalho. Perfeito, perfeito. E agora, a gente parte um pouquinho para o que acontece durante e após a cirurgia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, eu costumo explicar para a paciente que quando eu vou operá-la, eu explico antes, tá? Na consulta pré-operatória, que o estresse cirúrgico para o corpo é o mesmo estresse como ela tivesse sido atropelada por um carro, tá? E é mesmo. O corpo entende que você sofreu um atropelamento. Então, o que significa isso? O corpo vai trabalhar para que você disponibilize energia para os seus órgãos vitais, né? Que seria principalmente cérebro, essencialmente a parte cerebral ali e coração. E todo o resto são processos adaptativos a essa injúria, a esse estímulo estressor. Então, os 7 dias o principal processo de recuperação ocorre dos 7 primeiros dias até o primeiro mês, tá? E o que acontece nesses 7 primeiros dias? A gente aumenta o consumo de glicose e de proteínas, então o corpo consome tudo para poder reparar aqueles tecidos que sofreram a injúria cirúrgica, e com isso, obviamente, aumenta os mediadores inflamatórios, né? Por isso que a gente tem que tratar a inflamação antes.
E, como eu disse, a gente prioriza energia para os órgãos vitais, que seria coração e cérebro. Então, o nosso intestino, por isso que no pós-operatório acontece muito do intestino parar, entre aspas, de funcionar. Ele entra num estado de parada. Então, a peristalse do intestino para de funcionar, né? Então, aquelas contrações ali do intestino que estimulam a saída das fezes não existem tanto mais. O abdômen da paciente, se a gente vai lá auscultar, para quem, se tiver alguém que já operou, sabe, que a gente ausculta o abdômen ali, se a gente for ouvir, eventualmente o abdômen até pode estar um pouco silencioso após a cirurgia, a gente não ouve aqueles barulhinhos, assim, de peristalse, né? Aqueles ruídos que a gente chama. Hidroaéreos. A gente não tem, porque o intestino está parado. Então, isso é muito comum, isso é esperado no pós-operatório. E o corpo aumenta muito o volume urinário. Então, a gente aumenta a excreção de tudo que a gente não quer que continue ali na região cirúrgica e no corpo como um todo. E essa inflamação não acontece só na pelve, ela acontece inclusive no cérebro. Então, eu tenho pacientes que amam trabalhar igual a mim, e eu falo, você não vai trabalhar após a cirurgia, você vai estar em recuperação, o seu cérebro está edemaciado, ele está inchado no pós-cirúrgico, ele não vai ter a mesma funcionalidade, você precisa reservar energia para a cicatrização. Então, é muito comum aumentar o volume urinário, ter, eventualmente, fog mental, que é isso que eu falei, seu cérebro fica mais lento, o funcionamento, o intestino para de funcionar, e a gente consome muito. Então, toda a parte nutricional vai ser focada para melhorar e acelerar essa recuperação, ou seja, ajudar o corpo a voltar a funcionar de maneira adequada. Essa tal da parada do intestino, gente, às vezes pode demorar até 7 dias para a paciente evacuar, né? Isso é considerado esperado. Então, imagina, 7 dias sem ir no banheiro, é um terror, assim, é péssimo. Ninguém quer isso, mas a gente sempre ajusta expectativa no pré-operatório, justamente para que a paciente entenda que aquilo é esperado, né? E a gente vai cuidar, por exemplo, principalmente com a parte alimentar, com fibras, eventualmente, a Ju vai falar, para ajudar o intestino a funcionar. E aí entra a parte, então, nutricional. Se a Ju quiser falar das principais estratégias que a gente pode ajudar aí, usar para ajudar nessa recuperação, acho interessante. Legal, Ju. Eu acho que é interessante, assim, até a gente desmistificar algumas coisas, tá? Porque eu até vejo isso ainda na prática, era muito comum, por exemplo, se a paciente vai fazer uma cirurgia, faz um jejum de 12 horas antes, né? Uma dieta líquida, às vezes, na véspera. Se tiver preparo intestinal, então, 2 dias de dieta restrita para fazer preparo intestinal. E aí, depois da cirurgia, eu já peguei paciente que ficou 2 semanas com dieta pastosa, então só purezinho, carninha moída, arroz, sem fruta, sem verdura, sem nada, com medo, com receio, né, da recuperação. Será que se eu colocar mais alguma coisa vai atrapalhar? Então, essas restrições alimentares, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que isso só atrapalha, só dificulta a recuperação. Então, por isso que não precisa ter medo das orientações quando a gente fala que não, você não vai precisar ficar tomando sopa por uma semana, você não vai precisar fazer uma dieta muito restritiva. Nem deve, atrapalha. Nem deve. O jejum não é de 12 horas, é um jejum muito menor, tá? Quanto mais a gente conseguir abreviar esse jejum, melhor. Então, é importante fazer uma dieta bem variada e diversa no pós-operatório, tá? Aporte proteico é muito importante. Proteínas são os tijolinhos do nosso corpo, né? Elas que formam os nossos tecidos, e a gente precisa de proteína para esse processo de cicatrização. E todo tipo de proteína, não precisa necessariamente ser whey protein. Quando a gente fala de proteína, a gente está falando de diversos tipos de proteínas mesmo, tá? Idealmente, a gente deve consumir proteína em cada refeição. Então, toda refeição que a gente faz tem que ter uma fonte de proteína. No pós-operatório, isso é uma preocupação ainda maior, tá? A gente faz uma dieta antifermentativa, porque toda videolaparoscopia envolve injetar gás na cavidade abdominal. Tá? Então, a paciente termina a cirurgia já estufada. Então, você já termina a cirurgia com a barriga inchada. E você vem de um peristaltismo mais lento. Então, o seu intestino está mais lento, ele está se movimentando menos. E cada vez que o intestino se movimenta menos,
você tem mais tempo para as bactérias fermentarem o que você estiver comendo, porque está passando devagar ali, a digestão está meio lentificada. E se as bactérias fermentam o que você está comendo, elas vão formar mais gases. Então, você já tem uma questão que propicia a formação de gases e um abdômen que já está distendido. Então, a ideia é não piorar essa situação através da alimentação. Então, tudo aquilo que aumenta a formação de gases, o ideal é reduzir nos primeiros dias pós-cirurgia. Feijão, muito alho e cebola, brócolis, couve-flor, farinha de trigo, lactose, são exemplos desses alimentos mais fermentativos que a gente tenta dar uma segurada. Mas não é porque a gente está fazendo uma dieta antifermentativa que precisa fazer uma dieta líquida, não é assim. A gente só restringe esses detalhes dos alimentos mais fermentativos, porém com uma dieta consistente, com a paciente mastigando normalmente, muito parecido com o hábito anterior, tá? Essa restrição também não deve ser feita por muito tempo. Então, como eu falei, dieta muito restrita no pós-operatório não é interessante, porque um dos impactos que a gente pode ter da cirurgia é que a gente pode ter perda de bactérias importantes nesse processo, tá? Hoje em dia é usado o mínimo de antibióticos, pelo menos nas equipes mais atualizadas, assim, a gente vê o mínimo de antibióticos, só o que é realmente necessário para prevenir infecções, mas ainda assim, toda vez que você manipula muito, que você acaba usando mais mais medicamentos e tal, você tem uma perda de bactérias importantes. E as bactérias, elas só sobrevivem se tiver alimento. Então, fazer uma dieta muito restrita pode piorar essa recuperação da microbiota no pós-operatório. Então, a gente tem que tentar retomar ao máximo. Tanto que a dieta antifermentativa que a gente faz é uma dieta antifermentativa rica em fibras, que vão alimentar as outras bactérias para elas sobreviverem, tá? E a gente só faz esse protocolo menos fermentativo por 5 a 7 dias depois da cirurgia. Não tem necessidade de fazer por muito tempo. Diminuiu a distensão, o intestino funcionou, a paciente já pode voltar a comer devagarzinho os alimentos mais fermentativos, porque ela não vai ficar desconfortável, tá? Então, a gente toma cuidado com proteína, faz essa dieta antifermentativa, toma cuidado de colocar fibra, tá? Então, antifermentativa, mas colocando sementes, folhas, aveia, tudo aquilo que não é fermentativo são boas fontes de fibra, e a gente usa os mesmos suplementos que a gente fez no pré. Então, a gente mantém a glutamina, mantém o ômega 3 por mais ou menos uns 30 dias, pelo menos, depois da cirurgia, para concluir esse processo de recuperação. O ômega 3, inclusive, ele é interessante para modular essa resposta inflamatória que a Ju comentou, da CIRS, né, que a gente tem a resposta inflamatória como uma forma de recuperação mesmo, só que ela não pode sair do controle, ela não pode se estender por mais do que ela deve. Então, o ômega 3 ajuda na modulação, tem muitos estudos mostrando o papel dos nutrientes anti-inflamatórios também na modulação dessa resposta para que ela não seja maior do que ela precisa, na verdade, tá? Perfeito. Essa parte da restrição nutricional acho que é muito importante. Também não cabe só para o pré e pós-operatório. A gente vê, bom, eu recebo, você também recebe, né, Ju, várias pacientes fazendo dieta extremamente restritiva e, na verdade, às vezes o que precisa fazer é o contrário, é dar alimento, é dar fibra, né? A gente não tenha justamente esse desequilíbrio de bactérias, falta de nutrientes importantes. Então, essa parte é realmente fundamental. Até vou complementar isso, Ju, que você falou, porque assim, gente, se você tá percebendo que os alimentos estão te fazendo mal, poxa, eu como e tudo me faz mal, eu tomo até água e me distende. O problema não são os alimentos, o problema é que você tá com o intestino que não tá legal. Então, a gente tem que tratar o intestino para que você possa voltar a comer esses alimentos. Então, não é porque eu estou restringindo e eu estou bem que os alimentos estão me fazendo mal, não, que os alimentos são ruins para mim. Na verdade, não. O seu intestino não está preparado para receber aqueles alimentos nesse momento. Mas se a gente tratar direitinho, melhorar sua digestão, cuidar da barreira intestinal, fazer algumas restrições pontuais só para modular a microbiota, você vai conseguir voltar a comer. Então, esses alimentos não fazem mal. O intestino é que muitas vezes não está bem o suficiente para fazer a digestão adequada e lidar bem com eles. E dieta restrita por muito tempo, gente, só vai piorar, porque é como se você perdesse mais ainda a capacidade de digerir esses alimentos, vai ficando cada vez mais difícil reintroduzir, tá?
Então, só com acompanhamento nutricional, com indicação clara mesmo. Muito obrigada, a apresentação foi incrível. E nós temos, sim, muitas dúvidas aqui já no Slido, que é o link que foi enviado pelo chat aqui, tá, gente, no Meet. Então, quem ainda tiver dúvida e quiser realizar pergunta, Ana Vitória também enviou aí novamente o link para vocês acessarem. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Glau, eu faço parte do time de marketing aqui da OIA, estou acompanhando hoje o webinar para fazer essa âncora, esse suporte das dúvidas de vocês. E antes de entrar para as dúvidas do Slido, eu só quero deixar o convite, quem se sentir à vontade, quem quiser participar ao vivo, pode levantar a mãozinha, que é o ícone de mão mesmo, aí no rodapé da tela do Meet, que a gente libera a participação de vocês, tá bom? A Carolina já está abrindo a fila aqui para a gente. Carolina, eu vou abrir aqui a sua participação. Só um momentinho. Prontinho, Carolina, pode ficar à vontade. Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Oi, Carol! Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi no Instagram da doutora Ju essa chamada, porque, assim, sou suspeitíssima para falar, porque eu sou fã das duas doutoras. Então, assim, para quem eu vi que tem uma pergunta que a paciente quer iniciar já o tratamento, né, principalmente nutricional, não tenho dúvida nenhuma, porque vocês me acompanham, então, assim, eu só queria agradecer mesmo, porque eu venho tratando de endometriose há mais de 10 anos e, assim, desde 2022 foi quando eu conheci as duas médicas e, assim, elas fazem o que a maioria dos médicos deveriam fazer, que é e faz diferença, tá, gente? Esse tratamento multidisciplinar, esse zelo e atento a a paciente, ao indivíduo, né? Eu lembro que a doutora Juliana, esqueci o sobrenome, nutricionista, né? Ela ficou muito assustada com o meu histórico e, assim, tudo que ela falou, como eu nunca tinha feito esse tipo de tratamento, né? Primeiro pré-cirúrgico, depois o tratamento pós, depois né, durante ali a cirurgia e depois um pós, fez total diferença para minha recuperação e para o meu estado, né, posterior. E, assim, a doutora Juliana, ginecologista, eu sou, assim, suspeitíssima para falar que eu sou muito fã. Então, assim, gente, assim, né, só queria agradecer de novo e, assim, faz total diferença, principalmente, pelo menos para mim, né, fez muita diferença esse tratamento e acompanhamento alinhado, né, a ginecologista com a nutricionista, voltado para os déficits, né, que o meu corpo tinha, principalmente intestinal. Então, assim, essa suplementação de vitamina, de intestino, isso faz muita diferença e a gente vê depois que, que você, né, muda a sua alimentação, tem atividade física e faz todo o acompanhamento, você consegue já ver quando você sai um pouco desses alimentos que você geralmente comia, seu organismo reage de uma maneira grotesca, você fica inchada, parece que você não faz a digestão, e você nem comeu tantas vezes, mas é porque, né, acho que a gente desacostuma mesmo. Então, assim, era só isso, eu só queria comentar, estou muito feliz e parabéns pelo que vocês têm feito, porque, assim, eu vejo que tem feito diferença, porque hoje em dia é uma doença que está sendo mais falada, mas também tem muita gente que ainda tem um tratamento que, não sei, né, não querendo julgar nem nada, mas, assim, eu sempre indico vocês, o Instagram de vocês, as clínicas, para esclarecimento. Eu vejo que vocês, para quem às vezes não consegue ir até vocês, pelo menos nos perfis, né, nos sites, as pessoas conseguem tirar muitas dúvidas, né? O conhecimento ele está bem claro e ele é bem direto ali, bem específico. Então, isso eu vejo que faz muita falta, porque infelizmente tem muita gente ainda tendo acompanhamento, ou às vezes nem tendo acompanhamento, né, de forma bem, sei lá, errada,
como a gente vê casos há, sei lá, 20 anos atrás. Né? Então, que agradece, Carol. É um prazer poder cuidar de você. Obrigada por também compartilhar um pouquinho aí dessa história, que eu sei que não é fácil a gente falar, né? Que passou por tudo. Eu também tive diversos deslizes aí de dificuldades de ajustes no pós-operatório. A Ju me salvou muito, então passei com o paciente e agradeço que você compartilhou um pouquinho aí de toda a trajetória, que a gente sabe que é longa. Muito obrigada, é um prazer cuidar de você. Ah, Carol, fiquei tão feliz, que bom te ver por aqui, viu? Obrigada pelas palavras, é muito gratificante saber que tá dando certo. isso aí. Obrigada. Obrigada, Carol, pela participação. Eu vou liberar também a participação da outra Carol, Carol Mota. Só um instantinho, Carol, que eu já vou permitir aqui a sua participação. Prontinho, Carol Mota, pode ficar à vontade. Boa noite. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com esse webinar, com tanto de informação, assim, de qualidade. Eu já tenho diagnóstico, estou fazendo acompanhamento para ver se meu caso é cirúrgico ou não, apesar de eu achar que sim. E é isso, né, assim, não precisa falar o tanto que a saúde da mulher ainda é muito marginalizada, né, então, assim, a gente ter acesso a esse nível de informação, né, gratuitamente, assim, é uma coisa muito absurda. Já faz uns 3, 4 anos, assim, que eu venho tratando, né, fazendo os exames e tudo, e, enfim, é todo um universo, né, mês passado eu, enfim, fui na emergência porque eu estava com uma crise de endometriose, e aí foi o melhor atendimento que eu já tive em emergência, inclusive com um homem ginecologista, eu fiquei bem surpresa, né, assim, daqueles que espera você falar, sabe, enfim. E aí a gente, né, comentando da cirurgia, porque eu também tenho fibromialgia, e aí falou assim, seria interessante a cirurgia porque é menos um fator de dor, assim, para você lidar e tal. E aí eu falei, mas eu tenho um pouco de medo do pós. Aí falou assim, não, é tranquilo. E aí eu vendo a quantidade de coisas aqui que vocês estão falando, a quantidade de cuidados, né, enfim, como que é, como que não é muito diferente, assim, não para, tipo assim, assustar ninguém, mas para saber realmente, sabe, ter uma informação e conseguir cuidar de todas essas coisas, assim, que não é nada simples, na verdade, né. Então eu só queria, enfim, deixar esse relato também. Eu tenho algumas, né, outras dúvidas ligadas à cirurgia e tal, mas acho que envolve um pouco menos a parte nutricional, então eu vou deixar também outras pessoas participarem, só queria comentar isso. Obrigada, Carol. Eu acho que você falou é muito importante, que é o ajuste de expectativa, tá? Porque a cirurgia é uma ferramenta, desde que bem feita e bem indicada, excelente, da mesma maneira que a nutrição também é, mas a gente não sai voando, né? A gente opera, passa pela recuperação, aí tem os deslizes, aí volta de novo. Então, de fato, não é para assustar, mas se a gente chega já sabendo que pode não ser tudo mil flores, acho que a gente também se prepara melhor. E é o que vocês estão fazendo aqui, eu acredito, né? Todo mundo que está aí assistindo está querendo se preparar. Acho que desculpa, mas essa sensação de estar segura nesse pré-operatório, imagino que faça muita diferença em muitos sentidos também, né? Com certeza. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. Eu vou passar a bola, então, agora para a Juliana. Juliana, só um instantinho que eu já vou abrir a sua participação. Prontinho. Boa noite, Juliana, pode ficar à vontade. Oi, Ju. Boa noite, queridas. Oi, Ju, tudo bem? Tudo Direto bem? interior, Que alegria ver vocês duas. Eu estou entrando rapidinho, só para dizer que, para quem está chegando aí, eu estou fora do Brasil faz 4 anos, e a gente tem a ilusão que a gente sai, né, do nosso país, vem para um país mais adiantado. Eu estou na Inglaterra, e a gente iria encontrar respostas melhores do que a gente encontra aí. E o que eu queria trazer para o grupo e agradecer as duas Jujus aí, que ao longo dos últimos anos me acompanharam, é que elas sabem muito.
eu já passei aqui com especialista gabaritado e muitas vezes eu vejo essa equipe aí do Brasil, eu sou a louca do paper, então eu vou para as pesquisas, né? E elas estão utilizando, acessando e trazendo para a gente ações que às vezes aqui, quando eu cheguei, eu só estou começando a ver acontecer agora, em relação ao tratamento da endometriose, em relação ao enfrentamento. Então, meninas, muito obrigada, e é meio que um testemunho para validar e agradecer. Saudade de vocês. Obrigada a você. Obrigada, Ju. Saudades também. Perfeito, Juliana. Muito obrigada pela participação também. Tudo de bom. Gente, agora eu vou passar para as dúvidas do que nós enviamos aqui o link do Slido, para a gente também, né, abranger outras dúvidas que foram surgindo ao longo da apresentação, mas o convite continua ativo. Quem quiser participar online, só levantar a mãozinha, aguardar um pouquinho que a gente passa a bola novamente aqui para o chat. Mas vamos lá, então, para a primeira dúvida que surgiu hoje. É a seguinte, doutoras: quais tipos de alimentos nós devemos evitar e quais devemos consumir em relação à inflamação? A gente falou um pouquinho ao longo da apresentação, né? Mas se fosse para dar uma resumida, assim, o que a gente poderia elencar? Perfeito, tá legal. Acho que é a dúvida mais comum, né? E aí, o que eu ponho, o que eu tiro? Vamos lá, se a gente for, eu gosto muito de começar pelo que você põe, tá? Porque às vezes a gente foca tanto no que tem que tirar e esquece que colocar é mais importante ainda. Eu diria que os alimentos são muito mais anti-inflamatórios do que pró-inflamatórios. Então, se você caprichar nos anti-inflamatórios, já vai ser um bom resultado. Não tem mistério, gente. São os alimentos que a gente ouve toda hora: frutas, verduras, legumes, cereais integrais, você consumir mais carnes magras, incluir as sementes, que eu não canso de falar, ter uma alimentação variada, tá? Prato colorido não é exagero, não é conversa de escolinha que está aprendendo a comer, é muito importante. Quanto mais cores, mais nutrientes você vai ter. As cores dos alimentos estão muito ligadas aos compostos antioxidantes, que são os polifenóis. Então, quanto mais colorido, mais polifenol, mais ação anti-inflamatória também, tá? Então, é isso, assim, é você tentar colocar 3 porções de frutas por dia, pelo menos uns 3 tipos diferentes de verduras e legumes ao longo do dia, no almoço e no jantar, fazer refeições completas. Então, nada de ficar substituindo por lanche, tentar fazer uma refeição que tenha todos os nutrientes importantes. É possível fazer lanches equilibrados também, mas tenta fazer mais as refeições completas. E tentar deixar o mais variado, evitar aquela questão de todo dia eu como a mesma coisa. Então, tentar experimentar coisas diferentes, provar coisas diferentes e tentar, dessa forma, incluir quanto mais nutrientes, melhor, tá? E o que retirar, então? O que a gente já sabe hoje em dia que é mais inflamatório? Número 1 seria a carne vermelha, tá? A carne vermelha, ela tem uma relação muito forte com endometriose e com outras doenças que têm um componente inflamatório também. A carne vermelha tem um tipo de gordura que é mais inflamatória, que faz aquilo que eu falei, que o nosso corpo vai para uma via que inflama mais. Ela tem muito ferro em excesso, esse ferro da carne também pode ser inflamatório. E já tem estudos mostrando que, especificamente para o caso da endometriose, o consumo elevado de carne vermelha pode aumentar a quantidade de estrógeno circulante por outras vias. E quanto mais estrógeno, mais estímulo ao desenvolvimento da lesão, né? Então, excesso de carne vermelha não é interessante. Não é preciso parar de comer. Tem estudos já mostrando que se você reduzir para 2 vezes por semana, tá ótimo, tá? Então, a gente não está falando de restrição extrema. E se você consumir peixe, frango, ovos em quantidade maneirada, proteínas vegetais também, proteínas de origem vegetal, você vai conseguir substituir bem, tá? E o outro, que eu acho que isso não faz falta nenhuma na nossa rotina, são os alimentos ultraprocessados. Então, o que a gente considera como ultraprocessado? Aqueles alimentos que passaram por diversas etapas de processamento, né? Então, foram adicionadas muitas coisas ali. Você pega o rótulo e você vai ver um monte de nome estranho. E isso está sendo muito comum hoje em dia, porque até alimentos que são considerados saudáveis são ultraprocessados. Quantos iogurtes proteicos por aí não são ultraprocessados? Barrinhas de proteína. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, a gente acha que está fazendo uma escolha boa, mas você vai olhar a lista de ingredientes, aquela tragédia, né? Então,
como que você pode identificar? Quanto mais emulsificante, é um aditivo que tem sido muito associado à alteração da barreira intestinal, tá? Espessantes, aromatizantes artificiais, que vão treinando o nosso paladar para sabores que não existem na natureza, adoçantes artificiais, sucralose, xilitol. Xilitol é até um adoçante natural, mas não é tão bom para a saúde. Corantes, conservantes, todos esses alimentos, esses aditivos são muito inflamatórios e cada vez a gente vai descobrindo mais problemas com eles, tá? Então, busca preparar ao máximo em casa. Existem alimentos industrializados que não são ultraprocessados, então não é todo um alimento que está no pacotinho que é ruim. Tem que aprender a ler rótulo mesmo e identificar. Eu usaria esses ingredientes para fazer essa receita? Sim, então tudo bem. Esse alimento é um alimento industrializado, mas ele tem ingredientes naturais. Então é isso. Não tem essa de restringir totalmente glúten e lactose, que é o segundo que vem na lista, tá? O glúten pode trazer algumas questões digestivas para muitos pacientes, e o glúten muitas vezes vem desses alimentos ultraprocessados, tá? Então, reduzindo o processado, você vai reduzir a quantidade de glúten também da sua alimentação, mas não é que ele seja exatamente inflamatório, é que muitas vezes, quando você está com o intestino já bagunçado da paciente, quando ela já está com várias alterações intestinais, é como se o glúten fosse a bola do boliche que faz o strike ali naquilo que já está bagunçado. Então, restringir um pouco ajuda, mas não é retirar completamente da vida. E lactose, a gente só restringe para quem tem algum grau de intolerância. A gente não precisa fazer restrição generalizada. E alguns derivados do leite que a gente consome não são saudáveis. Então, requeijão, queijos muito gordurosos, iogurtes muito processados, e aí não é pelo leite em si, é pelo restante, todo o contexto, tá? Então, eu diria, alimentação mais natural, reduzir carne vermelha e aumentar os alimentos de origem vegetal, com bastante variedade. Essa seria a receitinha de bolo, mais ou menos. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela resposta à questão. Nós temos muitas dúvidas aqui hoje à noite, gente. Infelizmente, acredito que não vai dar para a gente passar por todas elas, mas vocês vão receber um material complementar, um e-mail posterior a esse webinar, respondendo essas outras dúvidas, outras questões, e com mais conteúdo também para aprofundar no assunto, tá? Então, a gente vai seguir aqui um pouquinho mais. E a próxima pergunta é a seguinte, doutoras. Boa noite. A endometriose tem correlação com lipedema e dermatite atópica? Como a nutrição pode auxiliar o tratamento dessas doenças? Obrigada desde já e beijos. Quer falar? Olha, vamos lá. Lipedema também é uma doença de componente inflamatório, né? Também é uma inflamação nas células de gordura. E o que acontece é que a gente tem aprendido que a endometriose ela não fica localizada só na pelve, né? A gente tem a própria lesão de endometriose liberando citocinas pró-inflamatórias, substâncias que inflamam mais para o corpo todo. Então, a gente pode ter efeitos distantes dessa questão inflamatória de endometriose. Pode ter relação com lipedema. Com relação a... E aí seria também as mesmas estratégias que a gente faz para quem tem endometriose, sabe? Tentar acalmar a inflamação. E dermatite atópica tem muita relação, sim, por causa dessa questão do sistema imune e especialmente o intestino mais bagunçado, tá? A gente tem uma comunicação do intestino com diversos órgãos do corpo, inclusive a pele. E muitas vezes, quando a gente tem um intestino prejudicado, células não íntegras, barreira intestinal permeável, microbiota alterada, a gente pode ter sistema imune que reage mais e produz mais substâncias que causam essas reações alérgicas, por exemplo, a dermatite atópica, tá? E tem, sim, estudos mostrando que pacientes com endometriose, no geral, têm mais alergias, têm mais questões de intolerâncias alimentares também. Então, você acaba tratando as duas coisas da mesma forma, tá? A gente volta muito para o intestino também, quando fala dessas questões alérgicas. Perfeito. Essa parte alérgica é bem importante, até para a parte cirúrgica, né, também. Pacientes com endometriose têm em torno de 4 vezes mais chance de terem algum tipo de alergia. Não é que a endometriose causa alergia, é que se você tem endometriose, os estudos mostram que você tem mais chance de ter alergia, né? E, eventualmente, a gente precisa até fazer testes pré-operatórios, não só alimentares, mas também na parte de medicação, para a gente entender o que pode usar ou não.
Já várias vezes me perguntaram de lipedema, tá, gente? Eu tô até para fazer um post sobre isso, mas já dando spoiler aqui. Não tem nenhuma relação, os estudos não mostram relação entre lipedema e endometriose, relação direta, ou seja, se eu tenho endometriose, eu tenho mais chance de ter lipedema, se eu tenho lipedema, eu tenho mais chance de ter endometriose. Não tem estudo sobre isso, tá? Não quer dizer que não exista relação, quer dizer que ninguém estudou isso. O que a gente sabe, como a Ju falou, é que tudo isso são doenças que mexem com esse sistema. A gente tem um equilíbrio, né, entre sistema pró-inflamatório e anti-inflamatório. A gente anda nesse equilíbrio, são doenças pró-inflamatórias. E especificamente do lipedema, é uma doença estrogênio dependente também. Então a gente precisa, normalmente ele surge em fases que o estrogênio está mais alto ou em maior relação versus a progesterona. Igualmente a endometriose. Então, a origem aí é muito semelhante. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. E como a gente falou, uma ajuste nutricional pode envolver tudo. Idealmente, tem que envolver tudo, né? Tem que tratar a dermatite atópica, tem que tratar a endometriose, tem que tratar o lipedema. Perfeito, doutoras. Inclusive, uma outra dúvida que era justamente essa relação do lipedema com a endometriose. A gente aproveitou, então já respondeu previamente essa dúvida. Muito obrigada. A próxima dúvida que nós temos aqui é sobre anticoncepcional. Sobre o anticoncepcional oral, é indicado a tomar quanto tempo pós-cirurgia e tem como se livrar dos hormônios pós-cirurgia? Gente, você sempre me põe na berlinda, né, com essas perguntas. Então, vamos lá. Tem, tá? Então, eu sempre falo que não existe, como a gente falou, nem tudo ou nada na medicina. Existe você entender os riscos e você entender se você quer, de fato, bancar esses riscos, né? Então, qual é o risco, no seu caso, de ficar sem hormônio no pós-operatório? Ok, eu entendi, quero seguir assim, não tem problema nenhum. E o ideal é que você escolha uma equipe que esteja do seu lado, independente da sua escolha. Mas, trazendo um pouco de evidência científica, o uso hormonal, ele serve para reduzir o estrogênio circulante, um ponto que a alimentação também faz. Então, a gente usa estratégias que vão se somando para reduzir o estrogênio circulante e, com isso, potencialmente não estimular tanto os focos de endometriose e melhorar sintomas. Então, o principal foco do uso hormonal é melhora de sintomas. E para algumas pacientes com doenças específicas, por exemplo, doença muito agressiva e principalmente doença ovariana, o uso hormonal pode ajudar a impedir o crescimento dessas lesões. Tá? Para esses casos. Para os outros casos de doença inicial, a gente não pode dizer que o bloqueio hormonal vai impedir crescimento. Tanto que tem um monte de mulher que usa pílula e tem doença avançada. Então, a resposta é, primeiro, procure uma equipe multidisciplinar e que seja capacitada para te operar de maneira adequada. O sucesso da cirurgia é o que garante a menor chance de você precisar de eventuais outras intervenções no futuro. Se você teve uma cirurgia bem feita, se não tem doença ovariana, se a doença não era agressiva, você eventualmente pode discutir com a sua ginecologista de tentar ficar sem o bloqueio hormonal no pós-operatório, tá? Agora, se você tem doença ovariana, o bloqueio hormonal pode te ajudar a impedir recidiva dos endometriomas, que é um dos tipos de lesões que mais recidivam, em torno de 23% dos casos. Então, você precisa entender o seu risco. Se você entende que, mesmo se você não quer usar hormônio, entende que sem hormônio vai recidivar e quer bancar isso, não tem problema. Você segue sem a gente fazendo controle, tá? Então, a resposta depende do seu caso e a gente precisa individualizar muito bem. Eu acho que você tem que dar a mão com a sua ginecologista e andar para conseguir decidir. Perfeito, muito obrigada, doutora. A próxima pergunta é a seguinte, sobre suplementos. Boa noite, quais suplementos são mais interessantes para quem tem endometriose? Eu sei que depende de cada paciente, mas existe alguma indicação geral, por exemplo, creatina, ômega 3, etc.? Certo, também é a berlinda também. A minha berlinda. Gente, tem muitos suplementos que são interessantes para endometriose. Tem muita coisa que já tem estudo. A gente, assim, na verdade, tem mais especulação do que estudo, né? Mas já tem coisas que a gente tem estudos em humanos, que a gente tem comprovação. A gente tem uma prática clínica já de muitos anos, então a gente observa isso nos nossos pacientes. Tem muitas coisas que são interessantes. Mas, antes de mais nada, nenhum suplemento substitui uma vida saudável, tá? Então, não adianta você se alimentar mal, dormir mal, não fazer atividade física e tomar cúrcuma que não vai resolver nada, tá? Pelo contrário, assim, você vai gastar dinheiro só à toa.
Então, o primeiro é tratar a base mesmo, é você tentar melhorar o seu estilo de vida, e a partir daí, os suplementos podem ser úteis. Os suplementos têm muitas contraindicações também. Então, tem casos que, se você usar, pode piorar sintomas gastrointestinais, tem interação com medicamentos, tem interação entre eles. Então, não dá para a gente sair tomando a torta e direito. E, infelizmente, assim, a gente está vivendo um boom de suplementos agora. Parece que a gente tem que acordar tomando uma pílula, né? Na hora do almoço outra, no jantar outra, assim. Parece que a alimentação perdeu o sentido, porque a gente só vai viver de cápsulas. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro ponto, cuidar de tudo, e depois a gente pode pensar. O que a gente tem de estudo em endometriose? Cúrcuma, tá? E não é só necessariamente a cápsula, tá? A cápsula ajuda porque ela tem uma concentração maior do ativo, que é a curcumina, depende da cápsula também, tá, gente? Não é qualquer cúrcuma, e também é muito importante se pensar na procedência do seu suplemento, mas a cúrcuma na alimentação mesmo, você usar mais o açafrão como tempero, já é super benéfico, porque isso já vai ter interação com as bactérias do seu intestino, já vai ter um efeito mais anti-inflamatório, que é super legal. Cúrcuma tem resultados para redução de dor, tá? Resveratrol é bem interessante. O resveratrol, ele é um polifenol também da casca da uva, e ele tem um efeito tanto anti-inflamatório quanto modulador do estrogênio, que ele meio que compete com o estrógeno, então ele acaba diminuindo níveis de estrógenos. Por isso que tem bastante estudo, até mostrando redução de dor. E aí tem outros, o ômega 3 tem estudos para redução de dor, N-acetilcisteína é um aminoácido que tem estudos também mostrando melhora. A N-acetilcisteína é como se fosse um precursor de uma das enzimas do fígado que faz a limpeza de toxinas, que é uma outra questão que a gente tem que levantar na endometriose. Mas, por exemplo, a cúrcuma pode causar dor de estômago para algumas pessoas, o resveratrol interage com diversos medicamentos, ele pode ter ação anticoagulante. A N-acetilcisteína também pode dar dor no estômago, também interage com medicamentos, então tem que tomar muito cuidado, tá? Se você quiser usar o suplemento, procura um profissional para te indicar, tá bom? Não tome sem orientação, tá? E eu poderia passar a noite inteira falando de vários outros, mas esses são os que têm mais estudos em humanos, que a gente tem mais comprovação científica, tá? Muito bom, obrigada, doutora. Bom, nós temos mais 3 perguntinhas, se as doutoras puderem ficar mais 5 minutinhos para a gente fechar essas perguntas. E antes de fazer essas perguntas, tem uma dúvida de uma pessoa que perguntou se tem cupom para passar com a doutora Juliana, a nutricionista. Doutora Juliana. Eu vou pensar nisso, pode deixar, vou gerar um cupomzinho aqui, tá? Eu não sei Então, como, depois aí, que a gente conversa, a gente pensa num cupomzinho, tá bom? Bom, a gente vai pensar aí nessa distribuição também, gente. Então, aguardem as comunicações futuras e a gente pode ter uma novidade para vocês. Mas acompanhe a doutora Ju no Instagram também, que eu tenho certeza que ela faz muitas comunicações por lá. Vocês podem aproveitar uma oportunidade. Bom, seguindo aqui então para a próxima dúvida, é a seguinte. Com a alimentação anti-inflamatória, é possível melhorar a taxa de transferrina? Olha, só alimentação anti-inflamatória é difícil garantir, porque tem que entender por que a transferrina tá baixa, tá? Se for, por exemplo, uma deficiência realmente de ferro, ou uma perda da capacidade do metabolismo de ferro, não vai ser só a alimentação anti-inflamatória que vai ajudar. E aí tem que olhar os outros parâmetros também. É só a transferrina que está baixa, a ferritina também está, o ferro também está. Em alguns casos, a gente precisa entrar com suplementação. Às vezes nem precisa de doses tão altas de ferro, a gente pode usar ferro que seja lipossomado, por exemplo, que tem uma absorção melhor, a gente não precisa de doses tão altas, mas é difícil dizer que só a alimentação anti-inflamatória vai regularizar, tá? Tem que entender direito as causas também. Tem um fator importante que eu sempre explico para as pacientes, que não é só suplementar, como a Ju falou, suplemento é um tratamento. Às vezes a gente precisa do suplemento mais o cofator. Então, por exemplo, para absorver ferro, eu preciso de vitamina C. Se você melhora a sua alimentação tomando suco de limão, talvez você absorva mais ferro, entendeu? Então, é um quebra-cabeça, gente. Não é simples, né? Igual parece muitas vezes na internet. É realmente um quebra-cabeça. Perfeito, doutoras. A penúltima pergunta, então, é sobre óleo de copaíba. Ele pode ajudar? Pode falar, Ju é expert aqui.
Óleo de copaíba, a gente sabe mais pela prática clínica, tá? Óleo de copaíba, como é um produto brasileiro, assim, não tem tanto fora do Brasil, a gente não tem tantos estudos com ele. Tem estudos em animais. Quando a gente fala tem estudos em animais, quer dizer que eles deram óleo de copaíba para ratinhos e viram se melhorou a dor, se teve redução de lesão e etc. Mas mesmo de copaíba, não tem tantos estudos tão evidentes assim com relação à redução de lesão. Mas ele é um excelente anti-inflamatório e tudo que a gente acrescenta de anti-inflamatório na dieta vai ser benéfico. Claro que cuidando do estilo de vida ao mesmo tempo, tá? Eu acho que tem que avaliar o seu caso para ver direitinho se encaixa na sua situação, mas se encaixar, ele pode ser benéfico sim, tá? Ele pode ajudar na redução de dor e de inflamação. Muito bom. Obrigada, doutora. E, gente, eu vou fazer aqui uma última perguntinha das que vocês enviaram pelo Slido. Sei que vai ficar algumas dúvidas em aberto, mas é porque a gente já passou bastante do tempo das doutoras. Entretanto, podem ficar tranquilas que a gente vai tentar responder todas essas questões pelo e-mail e por outros meios de comunicação da OIA também, tá? Então, vocês podem aguardar que a gente vai enviar material complementar também para tirar essas dúvidas. A próxima pergunta... deixa eu pegar aqui, então, é a seguinte. Se a endometriose não for um caso cirúrgico, qual a dieta recomendada para aliviar os sintomas, em especial a constipação, gases, distensão? Adorei a conversa. Muito obrigada. Legal, tá ótimo. Muitas vezes a gente até tenta fazer mudança de estilo de vida antes de pensar em cirurgia, né, de tratamento hormonal. Em alguns casos dá para pensar nisso, depende muito da situação. Então, são várias questões, né? Quando a gente fala de constipação, muitas vezes é melhorar a ingestão de fibras, a hidratação, então você consumir alimentos que sejam ricos em fibras, tomar uma boa quantidade de água, porque fibra sem água também não funciona, acaba constipando, mas pode não ser simplesmente só uma deficiência de fibra, então é legal dar uma olhada. Por exemplo, a fisioterapia pélvica é outro tratamento que ajuda bastante com constipação, porque às vezes é uma questão da movimentação do assoalho pélvico, da posição que você fica, do quanto você consegue relaxar, então também pode ajudar, tá? Com relação à distensão e gases, por que a gente tem distensão e gases? No geral, todo mundo tem gases, tá, gente? Não tem nada de errado de ter gases de vez em quando, faz parte do processo digestivo. Então, toda vez que a gente come, as bactérias fermentam uma parte dos alimentos que a gente consome. Nesse processo de fermentação, que é a forma como elas comem, vamos dizer assim, elas formam gases, tem a produção de gases, é o produto final. Isso é normal, pode acontecer, tem alimentos que as bactérias fermentam e formam mais gases, outros que elas não fermentam tanto, mas se a gente está fermentando muito, o que pode ser? Pode ser alguma questão digestiva, por exemplo. Então, tudo que a gente não digere bem, que ficam pedacinhos a mais, é mais festa para as bactérias, elas gostam mais de pedacinhos de alimento. Então, tem que ver se a sua digestão está legal, se a gente precisa fazer alguma estratégia para melhorar a digestão, por exemplo, às vezes você colocar um chá mais amargo antes da refeição, pode ajudar a melhorar a digestão. E aí, se você conseguir quebrar os alimentos em partes menores, você vai absorver, vai sobrar menos coisa para as bactérias fermentarem. E pode ser outra questão digestiva, às vezes você não está produzindo enzimas suficientes por diversos motivos. Por exemplo, quando a gente está com o intestino muito bagunçado, quando a barreira intestinal, as células do intestino estão muito prejudicadas, a gente deixa de produzir algumas enzimas digestivas também. Então, a gente tem que reparar o intestino para melhorar, tá? O primeiro passo é você tentar identificar. Será que, fazendo um diário alimentar, você anota tudo que você come, anota os sintomas que você teve, tenta fazer associações, né? Tem alimentos que a gente sabe que são mais fermentativos, como eu falei antes, então qual que será que é o meu gatilho? Será que quando eu como feijão eu tenho mais distensão? Então, tenta fazer essa autoanálise, porque é muito individual. O primeiro passo é você entender quais são os seus gatilhos alimentares, tá? E a questão é que, assim, é muito comum distender, todo mundo tem formação de gases, só que na paciente com endometriose o que acontece é o seguinte, os órgãos estão muito mais sensíveis, a gente tem uma questão que chama hipersensibilidade visceral, então, o intestino de uma mulher que não tem endometriose talvez não incomode tanto, mas para quem tem endometriose é como se doesse mais, incomodasse mais, dói mais.
Então, é por isso que a distensão é tão mais incômoda quando você tem aquele ambiente mais sensível, mais inflamado, tá? Então, quando você faz essas diminuições dos alimentos fermentativos, vem um alívio de sintomas. Então, para constipação, fibras, água e hidratação, em vez de ter alguma questão mecânica envolvida, para distensão em gases é tentar descobrir quais são os seus gatilhos. Agora, se você está com muitos desconfortos, aí vale a pena procurar ajuda mesmo, alguém que te oriente nesse processo, para poder descobrir junto, ver estratégias, e tem muito resultado, gente, melhora muito quando a gente cuida, de verdade, tá? Não sei se eu respondi tudo. E incrível, porque esse processo de informação com transparência e com cuidado é algo que a gente pratica muito forte aqui. É lindo a gente ver pessoas engajadas nesse propósito também. Então, só agradecer, deixar o espaço para vocês também se despedirem, falarem algum complemento. Muito obrigada. Quer complementar, Ju? Falar a frase final aí? Gente, eu só agradeço pela participação, pela oportunidade de falar sobre isso, tá? Eu acho que a gente está vivendo um mundo de muita informação e muita dificuldade para filtrar, né? O que é certo, o que é errado. Então, é legal a gente abrir esse espaço mesmo para tirar as dúvidas, para conseguir entender. E eu fico muito feliz com o convite mais uma vez. Contem comigo se tiverem alguma dúvida, tá? Podem mandar mensagem pelo Instagram, a gente vai tentando responder. E é isso aí, assim, só o fato de vocês estarem aqui interessadas nisso já mostra uma vontade de mudar, uma vontade de aprender. Esse é o primeiro passo. Eu fico muito feliz com a presença de tanta gente aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Obrigada, Glaucia. Obrigada a vocês. Obrigada demais pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, viram, né, que ela é um compêndio nutricional, sabe tudo. Eu queria deixar a mensagem final que, para mim, sempre quando chega uma paciente perguntando exatamente o que vocês perguntaram, o que eu posso comer, o que eu não posso, eu sempre falo, a gente precisa organizar a sua alimentação para que isso seja uma ferramenta para a melhora do seu corpo e sustentável. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir a vida inteira ficar fazendo um monte de restrição, né? E, de novo, eu mesma já passei várias vezes com a Ju, e várias vezes eu cheguei lá, ela falou, deixa eu te falar, você tem que comer mais, você tem que fazer uma refeição, né? Você tem que colocar coisa e não tirar. Porque é isso, mesmo eu sendo profissional da saúde, trabalhando com isso, a gente também precisa de um olhar muito mais focado para conseguir ajustar isso em momentos específicos. E não é sempre igual também, gente. A gente acha que a gente vai uma vez no nutricionista e nunca mais vai. Não, nosso corpo muda, nossa pele muda, nossas vontades mudam, o que a gente come muda, o ambiente muda. A gente não falou disso aqui, mas o estresse é um potente fator que altera a microbiota intestinal, a barreira intestinal, e quantas de nós não vivemos em ambientes estressantes ou em situações estressantes, né? Então, eu espero que tenha dado aí abertamente de vocês em relação ao assunto. Eu agradeço de novo o espaço, Gil, obrigada de novo pelo tempo e pela disponibilidade. Obrigada, de verdade, amém. Tchau, Glau e Ana, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada, muito obrigada, noite, pessoal. gente. Beijo. Tchau.